Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola. Hoje o nosso tema, nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial que o Senhor Deus disse que o fizéssemos até que Ele viesse, inclusive tomaríamos com Ele no reino do Pai. Amém, queridos? Nós vamos orar. Passou aí o nosso caderno de oração com todos os pedidos. Continuar orando pela nossa nação brasileira, pelos países que estão enfrentando essa guerra. Não é que só a misericórdia de Deus. Orar também pela Igreja do Senhor, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Orar pelos nossos governantes também. Amém, queridos? Vamos estar orando agora, já iniciando a nossa escola. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Senhor, pela noite de paz, pelo dia de ontem. Entregamos nas Tuas mãos esse dia, Pai, que é o dia do Senhor. Logo mais, às 18 horas, todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista estarão ministrando a Santa Ceia, Pai. E este pequeno servo, na cidade de Mogi Guaçu, estaremos também ministrando a Tua Santa Ceia. Nos abençoe lá, como todas as igrejas do Ministério, por que não dizer de toda a Tua obra, aqueles que usam o primeiro domingo do mês para estarem sentando à mesa com o Cordeiro de Deus, com Jesus Cristo, Senhor da Glória, que deu a vida por nós e disse que lembrássemos da sua morte até que Ele viesse. Então, ó Pai, dá-nos esta bênção logo mais, Pai Santo. Agora eu quero entregar nas Tuas mãos esta escola, essa meditação, essa instrução sobre a Santa Ceia. Dá-me capacidade para essa ministração, Pai. Também abençoa os Teus filhos que vão estar comigo assistindo. Cada um no seu lar, os grupos e tudo mais, que em tudo eles sejam abençoados e edificados pelo Senhor, Pai.
Agora oramos pelo nosso caderno de oração com todos os pedidos. Oramos pela essa nação que está em guerra, oramos pelos nossos governantes, oramos pela tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Pai Santo, que esse dia seja um dia especial para te glorificarmos, te louvarmos, te bendizermos. Também aqueles que, ó Senhor, estão passando pela enfermidade, pelo desemprego. Ó Senhor, por tudo que esteja incomodando e tirando a paz dos teus filhos, te peço entrar com providência, concedendo-lhes a paz. Também os pedidos de oração que serão colocados, Pai, eu já estou entregando as tuas mãos e pedindo a tua resposta. É a minha oração com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, agora nós vamos estar cantando o 545 do Cantor Cristão. Pega o seu cantor, vamos adorar agora o Senhor com esse convite para a escola. Amém? Louvado é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, não é? Já que já fizemos este louvor, agora vamos entrar na nossa escola, né? Vamos falar sobre a importância da ceia do Senhor. Quando o apóstolo Paulo dava instruções na igreja de Corinto, lá no capítulo 11, do 23 ao 32, eu passo a ler, porque tem sido a base, né, os textos básicos que nós temos usado para a Santa Ceia. Está escrito assim em 1 Coríntios 11, a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Agora o 26 é muito interessante. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Continuo lendo, o 27. Portanto,
que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então é o texto que nós usamos para a ceia, não é? Para exatamente estarmos administrando a ceia, que é um memorial, para estarmos lembrando da morte do Senhor, né? E ver o preço também que custou a nossa salvação. Muito bem. Quero abrir essa escola hoje, amados, corrigindo um equívoco na representação dos elementos da ceia do Senhor. Vamos lá. O problema da doutrina da transubstanciação. Essa doutrina, ela ensina que o pão vira o corpo e o fruto da vide vira o sangue. Vamos aprender sobre este assunto agora. A doutrina da transubstanciação se baseia numa interpretação literal de algumas passagens bíblicas. Está lá em Mateus 26, 26, Lucas 22, 17 a 23 e 1 Coríntios 11, 24 e 25. Então a frase como tomai e comei, isto é o meu corpo e este é o meu sangue, deve ser entendida literalmente. É pena, né? Porque não é literalmente, mas vamos ver o que a transubstanciação quer dizer. Em João 6, 32 a 58, também é outro texto muito utilizado por quem defende a doutrina da transubstanciação. Nele, Jesus diz que quem come a sua carne e bebe seu sangue tem vida eterna. Mas o próprio contexto dessa passagem indica claramente que as palavras de Jesus devem ser entendidas espiritualmente. Amém, queridos? Está lá em João 6, 63. Entenda também que é Jesus, segundo a Bíblia, mas de fato o maior problema da doutrina da transubstanciação é a ideia da repetição do sacrifício de Cristo. Não houve, nem há uma repetição. Uma vez só aconteceu. Agora é tudo memorial e lembrança. Mas deixa eu continuar. Se Cristo está presente fisicamente na ceia, através do pão e do fruto da vide, isso implica que, mais uma vez, ele está sendo oferecido em sacrifício pelos pecados de seu povo. É claro que essa ideia não encontra amparo nas Escrituras. A Bíblia diz claramente que Jesus foi sacrificado uma só vez, está lá em 1 de Pedro 3,18. Conforme o escrito em Hebreus explica, o sacrifício de Cristo foi perfeito e definitivo, não precisando mais de nenhuma repetição. Está lá em Hebreus 7, 27, 10, 10. Amém? Agora, uma vez esclarecido que a transubstanciação é um equívoco de quem pratica, vamos agora para uma outra doutrina, que é a consubstanciação. Né? Na época da Reforma Protestante, os reformadores entenderam que o conceito da transubstanciação estava errado. Porém, também é verdade que eles não chegaram a uma conclusão unânime sobre esse assunto. Na verdade, foi justamente essa questão que causou a primeira divergência teológica dentro da teologia reformada. Os teólogos da linha luterana entenderam que a presença de Cristo, conforme explicado na doutrina da transubstanciação, não era um conceito bíblico. Porém, eles ainda acreditavam que, em certo aspecto, algo da presença física de Cristo está presente nos elementos da ceia do Senhor. Em outras palavras, eles defendiam que Cristo está presente fisicamente na ceia, mas não ocorre nenhuma transubstanciação dos elementos. O que ocorre, na verdade, é uma espécie de sacralização dos elementos. O pão e o fruto da vide continuam sendo os mesmos, mas, de certa forma, junto deles está a carne e o sangue de Jesus. Essa é a doutrina que foi chamada da
consubstanciação, que quer dizer a presença, não é? Outras interpretações reformadas. Aí nós vamos já entrar dentro da reforma daqueles que foram chamados também dos restauracionistas, né? Porque Zwinglio não concordou com a consubstanciação de Martinho Lutero. Basicamente, ele afirmou que a presença de Cristo não está na Santa Ceia em nenhum aspecto. Para ele, a ceia do Senhor é apenas um símbolo do sacrifício de Cristo. Então, segundo o pensamento de Zwinglio, a ceia é apenas uma celebração da igreja em memória do que Cristo fez no Calvário. Então, ela é um memorial. É para lembrar, para trazer a nossa memória, a nossa lembrança, que um dia o nosso Cristo deu a sua vida por nós. E ele disse, quando ele praticou a primeira ceia, eu vou dar para vocês como foi exatamente a primeira ceia praticada pela igreja primitiva. Mas deixa eu continuar, não é, estudando com vocês o assunto. A Bíblia ensina que a ceia do Senhor é o ato memorial de extrema importância, pois demonstra a libertação do pecado, da morte e o acesso ao Senhor por meio do sacrifício de Jesus, a esperança da vida eterna. Celebramos a ceia até que Jesus volte. Foi assim que ele instituiu. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, exatamente no versículo de número 26. O que ele disse aqui? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Vamos lá. No Antigo Testamento havia Páscoa. A Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passagem, não é? Muito bem, a Páscoa judaica, na qual era um memorial sobre a libertação do povo do Egito e a esperança da terra prometida. Amém? No Novo Testamento, Jesus não só instituiu, mas ordena que a ceia seja celebrada até a sua volta. Portanto, é um ato memorial de extrema importância para a vida do crente. Agora vamos estudar 6 motivos para participar da Santa Ceia. Como vimos o significado, a importância da ceia, vamos agora ver alguns motivos para participarmos do memorial da ceia do Senhor. Amém? Vamos lá, o primeiro, obediência a Jesus, que ele mandou nós tomarmos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Está em Mateus 26, 26. A memória à morte de Jesus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado por vós, né? Por favor de vocês, façam isto em memória de mim. Está lá em Lucas 22, 19. Terceiro, proclamar a volta de Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venham. Agora, de novo, 1 Coríntios 11, 26. Vamos ao quarto motivo. Ser um em Cristo. Amém? Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Ser um em Cristo. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Está lá em 1 Coríntios 10, 16 e 17. Agora vamos para o quinto tópico, perdoados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isto é o meu sangue, né? Da aliança que é derramada em favor de muitos, para o perdão de pecados, está lá em Mateus 26, 28. E 6, agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Amém? Os elementos da ceia. Quais são os elementos que devem ser usados para estarmos celebrando a ceia? Na celebração da ceia, os elementos usados são o pão e o fruto da vide.
São símbolos que representam o corpo de Jesus e o sangue derramado. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Está em João 6,33. O corpo de Jesus representa o pão que sofreu na cruz e morreu por nós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. 1 Coríntios 11:25. O sangue derramado na cruz por Jesus pagou por nossos pecados, mas também permitiu uma nova aliança entre Deus, aleluia, e os homens. Amém? Logo, o sangue de Jesus representa o fruto da vide, pois é a nova aliança. Há um dia específico para tomar a ceia? Será que há um dia? Vamos lá. Não temos nenhuma evidência na Bíblia que nos diga qual data certa e frequência para participar da ceia do Senhor. O que a Bíblia nos ensina é fazer isso em memória de Cristo. Todas as vezes que participar, até que ele venha, como nós lemos em 1 Coríntios 11, 24 a 26. Há igrejas, denominações, que realizam a Santa Ceia diariamente. Já imaginaram? Outras fazem uma vez por mês e outras uma vez por ano. Portanto, a ceia do Senhor é para ser celebrada, seja qual frequência for, pois, como já vimos, trata-se de um mandamento de Cristo. Então não se especifica, tem que ser uma vez por mês, tem que ser uma vez por ano, tem que ser todo dia. Vai do ministério, vai da administração da igreja. Mas uma verdade é dita, uma vez por mês, eu acho que está muito bom. Há 60 anos que eu tomo ceia uma vez por mês e louvo o Senhor por isso, né? Quem deve tomar a Santa Ceia? Vamos lá, quem está, vamos dizer, habilitado para tomar ceia? A Bíblia ensina que as pessoas que devem tomar a ceia são aqueles que professam sua fé em Cristo, reconhecem que são pecadores, mas se arrependeram, entenderam que o batismo também é uma ordenança de Jesus e buscam viver em aliança com o Senhor, com os irmãos da fé. Então essa sequência, você aceitou Jesus, você foi discipulado, você desceu as águas, né? Sepultou o velho homem, vai começar uma nova criatura, então você agora passa a ser membro do corpo de Cristo, está apto para tomar a Santa Ceia. Amém? Portanto, essa era a orientação do Senhor lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eles têm ordenado, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é isso? Louvado seja o Senhor. Apesar de não haver uma ligação direta da Bíblia com o batismo sendo um requisito para participar da ceia do Senhor, esses versículos são uma base criteriosa para quem deve tomar a ceia. Porque acho que se o elemento, não estou preparado para batizar, então você ainda não está em comunhão completa. Não é? Porque o batismo é a sua declaração pública de que você agora morreu por o mundo e vai sepultar. Nós não sepultamos uma pessoa viva. Ah, você vai morrer, então já vou te sepultar. Não, você vai morrer, mas ainda não morreu, está vivo. E quando você é batizado, está lá em Romanos 6, fala que nós somos, na imersão, sepultamos o velho homem. E quando saímos das águas, saímos para uma novidade de vida, né? Alguns estudiosos dizem que esse texto bíblico também era a base para a igreja primitiva no século I, usar nesta situação da participação da Santa Ceia. Então, na igreja primitiva, que deixou instruções para nós, né, os crentes depois, só de batizados, é que participavam da ceia. A Bíblia também ensina que ninguém deve tomar ceia sem fazer uma análise de sua vida. Está lá em 1 Coríntios 11, 28. Vou abrir um parêntese aqui. Inclusive, nós, na igreja, o Ministério de São Miguel Paulista, quando eu chego nesse verso 28 aí, que manda examinar-se a si mesmo, então o que nós fazemos? Nós paramos, interrompemos a Santa Ceia e praticamos o lava-pés. Porque o lava-pés aconteceu exatamente no capítulo 13 do livro de João, né? Do versículo 4 em diante, você vai ver que Jesus se levanta da ceia. Ele levanta da ceia, não é? Alguém achou, como muitos ainda acham, que Jesus levantou da ceia memorial. Ela ainda não existia, eles tinham ido comer a ceia pascal.
ele estava na ceia pascal, ele vai levantar da ceia pascal, né? E vai dar agora uma lição nos discípulos, que alguém chama de lição de humildade, não deixa de ter. Só que além de ser uma lição de humildade, ela também é uma lição de purificação. Porque quando você começa a ler ali João no capítulo 13, você vê que o Senhor diz, quando ele vai e lava os pés do primeiro, quando chega de Pedro, a mim você não vai lavar, os meus pés não. O Senhor disse, se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro então diz, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. E Jesus ali vai definir o que representa o lava-pés. Não é? Então ele vai dizer, quem já se banhou, que tem sentido do batismo, quem já se banhou quando se batizou, né, não precisa senão lavar os pés. Agora ele completa, porque no mais está todo limpo. Então o lava-pés tem um sentido simbólico de limpeza, como o batismo tem um sentido simbólico de morte para o mundo. Então você que tem naturalmente cometido atos, e até às vezes eu tenho essa prática que na hora de lavar os pés eu pergunto, irmão, olhe para os irmãos do templo, veja se você tem desavença, desentendimento com alguém, está na hora de você fazer um conserto, não é? E se você não está aqui, quem você toma um propósito agora de procurar essa pessoa e se consertar, porque você vai sentar à mesa do Senhor. Então o texto é muito claro, examine-se o homem a si mesmo. O que é se examinar? É olhar para dentro de você, é olhar para o seu passado, o que eu tenho feito, o que eu fiz, o que o meu coração está guardado. Porque às vezes você está carregando no seu coração, né, uma desavença ou alguma coisa que alguém fez contra você. Está na hora de você fazer um conserto, não é? Então eu oriento isso na igreja. Antes de lavar os pés, vamos dar uma olhada. E se você encontrar, já aconteceu, eu ministrando a ceia, que alguém levantou e disse, olha pastor, eu tenho uma desavença com uma pessoa tal, ele foi lá, procurou, se consertou com a pessoa, pegou nas mãos da pessoa e trouxe, lavou os pés da pessoa, a pessoa lavou os pés dele. Então ali houve um conserto, porque quando o texto manda examinar-se, é muito fácil examinar você me examinar, mas você examinar você mesmo, olhar para dentro de você, é um exame introspectivo, é um exame retrospectivo. O que eu fiz, o que eu tenho feito, o que eu já fiz, está na hora de eu me consertar. Não é? Então você tem que sentar à mesa com o coração limpo, você tem que sentar à mesa com a consciência pura, né? Com a certeza de que você perdoou e foi perdoado. E se não teve condições de fazer no momento, mas tomou um propósito diante de Deus. Não é? Porque isso é muito importante, porque a Bíblia diz examine e coma, não diz examine e não coma, é para comer, não é isso? Então eu abro esse parênteses para explicar como é que São Miguel Paulista faz. Por que eu digo isso? Porque Jesus, se você examinar todos os textos, não é, que falam da ceia, você vai perceber que Jesus, quando vai identificar o traidor, foi quando ele volta, não é, do lava-pés, que está no capítulo 13, versículo 21, não é, que Jesus se angustiou, não é, e disse, um de vocês vai me trair. Todos perguntaram entre si, olharam um para o outro, não é? E finalmente ficou identificado quem é que era o traidor. Porque foi perguntado a Jesus, Senhor, quem é que vai te trair? Jesus disse, aquele que eu der o bocado molhado. Ele deu o bocado molhado para Judas. E a Bíblia diz que quando Judas comeu o bocado molhado, o diabo entrou nele. Então ele ficou endemoniado com Satanás dentro dele. Alguém disse, mas Judas participou da ceia memorial. Judas não participou da ceia do memorial, meu irmão, acaba com isso. Deus não ia dar a ceia para o diabo que estava no corpo dele. Jesus, ao contrário de ser o que você tem que fazer, faz logo. Ele levantou. E se você ler o texto abaixo, vai dizer, depois que ele pegou o bocado molhado, saiu. Ele foi logo embora. Ele não participou. E se você prestar atenção nos evangelhos, vocês vão ver que depois que Jesus identifica o traidor, que é toda aquela conversa, então Jesus, no versículo 21 do capítulo 26, ele fala da traição. No 26, aí é que ele vai instituir a ceia memorial. Aí sim, ele pega o pão, ele não tem mais os 12, só tem 11, né? Ele pega o pão, esse é o meu corpo, pega o fruto da vide, esse é o meu sangue, e aí ele faz a ministração. Amém? Estou abrindo um parênteses só para mostrar como é que eu trabalho, o Ministério de São Miguel Paulista, com todas as suas igrejas, trabalham. Amém? Nós vamos continuar agora no estudo da ceia, que é só abrir o parênteses, para mostrar a você como é que o Ministério de São Miguel Paulista age.
Aquela pessoa que toma a ceia sem perceber seu significado, sua importância, sem reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus, está tomando indignamente para sua própria condenação. Está lá em 1 Coríntios 11, 29. Não é? Então vamos lá. O que significa tomar a ceia indignamente? Olha lá, a Bíblia traz uma advertência séria em relação a participar da ceia do Senhor indevidamente, sem entendimento, sem saber o que está fazendo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Tem pessoa que toma ceia como se fosse uma coisa vulgar. Você está tomando ceia para a tua condenação. Você tem que entender, fazer o seu exame. E é Jesus que ensinou, gente. Eu não gosto de modificar nada que o meu Senhor fez, porque Ele é perfeito. Ele não fez nada para ser modificado ou aperfeiçoado. E Ele é quem diz, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Esse dormir aqui tem sentido de morte, viu? Porque você sabe que quando você morre, o seu corpo é sepultado, ele fica lá dormindo, está lá o corpo. Não é? Porque você nunca vai ficar dormindo. Alguém acha que morrer é ficar dormindo. Os que dormem, ali tem o sentido do corpo. O corpo é que está dormindo. Você sai, se é salvo, vai para a presença do Senhor, para o paraíso. Se é perdido, vai para o inferno esperar o dia da condenação. Amém? Então o Paulo continua. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo, olha só, não é? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Por isso que o justo é punido na terra. É aqui a nossa punição. Os salvos, antes de partir para a glória, ele vai passar pelo cadinho, vai passar pela mão, pelas correções do Senhor. Não estranhe pessoas que na hora de morrer, sofrem muito tempo. Ele está sendo lapidado, purificado, irmãos. É muito sério isso, e aí nós vamos entender, né? Ao lermos esse texto bíblico, podemos ver a seriedade e as consequências do ato de participar da ceia indignamente. Cada um precisa examinar a sua vida, ver se está vivendo de acordo com os princípios e ensinamentos bíblicos, analisar se procura a unidade e comunhão com os irmãos. Você não pode estar dividido com ninguém, irmãos. Que história é essa? Ah, irmão, olha, eu quero ir para o céu. Uma vez alguém me perguntou, pastor, olha, eu não suporto o irmão A e o irmão B, mas será que lá no céu Deus vai me permitir morar num lugar bem longe dele? Ele falou assim, vai, irmão, vai permitir sim. Preocupa não. Ah, é? O senhor tem certeza? Tem. A minha certeza é porque você não vai para o céu. Como é que o senhor tem certeza? Porque a Bíblia diz que não vai. Porque se você não perdoa quem lhe ofendeu, você não é perdoado. E se você não é perdoado, você não vai entrar lá. Jesus falou isso na doutrina do perdão, está lá em Mateus 11, está lá em Mateus, olha só, em Mateus, que número é? Jesus, ajuda aqui, Pai. Agora peguei 18, 20 a 35, né? Porque ele vai contar aquela história, eu até estou repetindo, né? Uma história de alguém que devia 10.000 talentos, que foi perdoado, encontrou que ele devia 10 denários, 100 denários, não perdoou, e Jesus mostra depois no final, não é? O que ele mostra? Se não perdoarmos o nosso próximo, a nossa ofensa, que ele avaliou em 100 denários, nós não seremos perdoados. Então, muito cuidado. Lembremos-nos do que a Bíblia diz, que o Senhor perdoa sempre a quem se arrepende. Se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João 9. Agora, eu quero passar para vocês agora uma reflexão, como é que era a ceia na igreja primitiva. Eu vou dar os pontos e aí já vou fazer aqui a minha conclusão. A ceia do Senhor na igreja primitiva. O livro de Atos e as cartas escritas às igrejas nos ajuda a aprender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. Os discípulos se reuniam, Jesus,
Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para a participação da ceia. Está lá em Atos 20, versículo 7. Esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. Glória a Deus, né? 1 Coríntios 10, 14 a 22. Era tomada quando toda a congregação se reunia como um ato de fraternidade entre os irmãos. 1 Coríntios 11, 17 a 20. Cada cristão era obrigado a examinar-se para ter certeza de que estava participando da ceia de um modo digno. Está lá em 1 Coríntios 11, 27 a 29. Observação sobre a ceia do Senhor. Ainda que o ensinamento da Bíblia sobre a ceia do Senhor não seja complicado, muitas diferenças de entendimento apareceram depois do tempo do Novo Testamento. O único modo de saber do que estamos seguindo o Senhor é estudar as instruções e imitar os exemplos que encontramos no Novo Testamento. Nunca estamos livres para ir além do que o Senhor revelou na Bíblia. Se nós lermos Colossenses 3,17, diz: e quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus o Pai. Em 1 Coríntios 4,6 lemos: e eu, irmão, não apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, e eu, irmão, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Presta atenção que Paulo agora está dando instruções para nós avaliarmos. Todo aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Consideremos o que a Bíblia diz em resposta a algumas questões sobre a ceia do Senhor. Vamos lá. Vamos aprender primeiro, por que pão sem fermento? Por quê? Vamos lá. Jesus instituiu a ceia do Senhor durante os dias judaicos dos pães asmos, uma festa anual na qual somente o pão sem fermento era permitido entre os judeus. É só ver Lucas 22, 15. Lá em Êxodo 12, 18 a 21 vai falar, né? No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Então, são todas instruções para nós. Podemos apreciar mais claramente o significado do pão sem fermento quando consideramos o significado simbólico do fermento na Bíblia. Não era permitido fermento nos sacrifícios oferecidos a Deus no Antigo Testamento, lá em Levítico 2,11. A ideia de impureza ou pecado é claramente associada com fermento em vários textos. Por exemplo, Jesus usou fermento para falar simbolicamente de falsas doutrinas. Está lá em Mateus 16, 11 e 12. Paulo usou fermento para representar falsa doutrina e corrupção moral. Está lá em Gálatas 5, 7 a 9, 13, 16 e 1 Coríntios 5, 6 a 9. É plenamente adequado, então, que o sacrifício perfeito e sem pecado do próprio Filho de Deus seja representado por pão sem fermento. Então vem a palavra: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Está lá em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Quando devemos observar a ceia do Senhor? Jesus mostrou aos seus discípulos como participar deste memorial, mas não especificou quando, né? Aprendemos quando os primeiros cristãos observaram a ceia, por exemplo, dos discípulos em Troade. Lá está, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Atos 27, aqui era a ceia mesmo, né? Então vamos lá, quando seguimos este exemplo e participamos da ceia do Senhor, todos os primeiros domingos, relembramos frequentemente o sacrifício que Jesus fez por causa dos nossos pecados. Quando meditamos sobre o Salvador sofredor, não é? Que estamos no domingo tomando a ceia, é mais fácil resistir às tentações durante a semana. Quando entendemos o alto preço que Jesus pagou por nossos pecados, esforçamos-nos
para evitar qualquer coisa que possa magoá-lo e tornar vão seu sacrifício, como lemos lá em Hebreus 10, de 24 a 31. Então nós temos aqui todas as instruções que precisamos disso, né? Então vamos lá, onde devemos participar da ceia? A ceia do Senhor é um ato de comunhão entre cada cristão e o Senhor, e é também um ato de comunhão entre cristãos. Em Atos 20, versículo 7, os discípulos se reuniam para partir o pão. 1 Coríntios 11, 20 e 22. Distingue-se entre a ceia do Senhor, que era o propósito de sua reunião, como uma congregação, e as refeições comuns que eram tomadas nas casas de cristãos. Então está aí, não encontramos nenhuma autoridade na Bíblia para participar da ceia do Senhor a sós ou fora da Assembleia da Igreja. Obviamente que aqui nós abrimos um parênteses, porque tem igrejas que atendem os seus doentes, né, para pessoas impossibilitadas, porque elas não vão ficar sem a ceia do Senhor. Então há exceção em cada regra. Amém, queridos? Então nós já estamos caminhando para um encerramento. Eu quero te agradecer, você que esteve comigo nessa escola. Deus te abençoe, né? Hoje é dia de ceia, se prepare, vamos para a casa do Senhor tomar ceia, né? Você está sadio, não deixa de Ministério de São Miguel Paulista. Hoje todas as igrejas do Ministério estarão participando da Santa Ceia. Não fique de fora, que é uma bênção muito grande você poder estar tendo comunhão e lembrando do sacrifício do Salvador em nosso favor. Amém, queridos? Então agora nós vamos cantar o hino 137 do cantor. Abre o seu cantor no 137 e vamos louvar o Senhor. Amém? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, graças a Deus, não é isso? Enquanto, Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, eu quero ver. Amém, queridos? Vamos conhecer os nossos aniversariantes desta semana. Você que fez aniversário esta semana, né? Eu quero te parabenizar em nome do Ministério da Igreja de São Miguel Paulista, em nome da nossa escola também. Deus te abençoe e multiplique muito esses anos com saúde e tendo sabedoria, né? Como está escrito no Salmo 90, 12, que é o Salmo do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, queridos? Então,
Vamos fazer isso já orando e já encerrando esse trabalho. E não esqueça, ao meio-dia, o clamor do meio-dia. Não perca, Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? E 16 horas, a nossa sede tem a nossa escola bíblica. Não perca a nossa escola. E às 18 horas, a Santa Ceia do Senhor, para a glória do nosso Deus. Amém? Nós estaremos orando e eu volto com vocês agora somente na segunda-feira, às 19 horas, com o trabalho do nosso pastor José dos Santos Ferreira ou do pastor Rogério, como aconteceu na segunda-feira passada. Mas esses obreiros do Senhor estarão ali com o trabalho e você vai encontrá-lo na obra da restauração centenário. Ali você terá e participará conosco desse trabalho. Amém? Deus abençoe você e guarde e te livre do mal, Pai. Nós queremos orar por aqueles que completaram aniversário esta semana. Abençoe grandemente suas vidas, multiplique os seus anos de vida e que eles possam cada dia te agradecer, sempre se colocando nas tuas mãos e pedindo um coração sábio para vencerem todas as adversidades. Agora eu quero orar por todos que estão comigo, por todos os pedidos de oração que foram colocados, Pai, durante esta live, durante essa escola. Abençoa, socorre e ajuda. Prepara-nos também, Senhor, para os trabalhos desse dia, como finalizamos com uma audiência com Deus e você, com o nosso pastor Elci Santana. Abençoe grandemente todos os trabalhos da Job e prepara-nos para estarmos na tua casa, Pai. Nós oramos com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre do mal. Amém e amém.